volta na nossa aula sobre o que é o Espiritismo, usando o livro do mesmo título, o que é o Espiritismo, escrito por Allan Kardec. Na aula anterior a gente vai fazer uma recapitulação, na qual o visitante veio perguntar para ele por que os espíritos não são todos perfeitos, né? Será que Deus criou os espíritos em diversas categorias? E aí Kardec diz o seguinte, que todos os espíritos têm a mesma origem e o mesmo destino. O que diferencia um dos outros é a qualidade moral, né? O adiantamento deles é como se fossem alunos na escola. Uns alunos estão em séries mais avançadas, outros em séries mais atrasadas. E eles formam essa população invisível, né? Invisível para quem está encarnado, é claro, não para eles mesmos. E quando eles deixam o mundo, eles deixam o mundo com os mesmos vícios e as mesmas virtudes. Existem espíritos sábios, ignorantes, charlatães, prudentes, levianos, filósofos, raciocinadores, sistemáticos, etc. Bom, por isso que a gente não pode acreditar em todos eles cegamente, porque assim como a gente não pode acreditar nos seres humanos cegamente, a gente não pode acreditar nos espíritos cegamente. E aí o visitante vem e fala para Kardec, sendo assim, apresenta-se imensa dificuldade, né? Isso é uma dificuldade muito grande na visão do visitante. Nesses conflitos de opiniões diversas, como distinguir-se o erro da verdade? Não descubro a utilidade dos espíritos, nem o que ganhamos em conversar com eles. Então quer dizer que ele acha que é inútil conversar com os espíritos, né? Porque se tem tantas diferenças, por que a gente vai perder nosso tempo? E aí Kardec fala o seguinte: quando eles apenas servissem para dar-nos a prova de sua existência e de serem as almas dos homens, e só isto seria de grande importância para quantos ainda duvidam que tenham uma alma e ignoram o que será deles depois da morte. Então, só da gente poder conversar com eles já é uma coisa boa, porque a gente sabe que não existe a morte, né? E aí ele fala assim, como todas as ciências filosóficas, esta ciência exige longos estudos e minuciosas observações. É só assim que se aprende a distinguir a verdade da impostura. Então, para você poder diferenciar o que é verdade e o que é mentira, você tem que estudar muito. E que se adquire, só assim que se adquire os meios de afastar os espíritos enganadores. Então, você só pode afastar gente que quer te enganar, como? Estudando, né? Assim como só pode afastar os espíritos que querem te enganar, como? Estudando. Acima dessa turba de faixa esfera existem os espíritos superiores que só têm em vista o bem e cuja missão é guiar os homens pelo bom caminho. Quer dizer que, além dos espíritos enganadores, você tem os espíritos bons que querem te ajudar. Cumpre-nos sabê-los apreciar e compreender. É a nossa missão, né? É a nossa responsabilidade apreciar os espíritos bons e compreender os espíritos bons. A gente é responsável por isso. Estes espíritos, os espíritos bons, nos vêm ensinar grandes coisas, mas não julgueis que o estudo dos outros seja inútil. Quer dizer, que não é só porque existe espírito bom que a gente só tem que estudar o espírito bom, a gente tem que estudar o espírito que é mal também, porque é útil pra gente. Por quê? Para bem conhecer um povo, é necessário estudá-lo sob todas as faces. Então, para a gente conhecer bem qualquer tipo de povo, a gente tem que estudar as pessoas que são boas e as más, não só as boas. Vós mesmos tendes a prova disso. Pensáveis que bastava aos espíritos deixarem o seu envoltório corpóreo para que ficassem isentos de todas as suas imperfeições. Ora, são as comunicações com eles que nos ensinaram que isto não se dá e fizeram-nos conhecer o verdadeiro estado do mundo espiritual, que a nós, todos nós, interessa no mais alto ponto, pois que todos temos que ir para lá. Quer dizer, que se todo mundo vai para lá, é importante a gente saber sobre o mundo dos espíritos, não é? E como é que a gente vai saber sobre esse mundo se a gente não conversa com eles? Se a gente finge que eles não existem? Quanto aos erros que se podem originar da divergência de opiniões entre os espíritos, eles desaparecem por si mesmos,
à medida que se aprende a distinguir os bons espíritos dos maus, os sábios espíritos dos ignorantes, os sinceros espíritos dos espíritos hipócritas, absolutamente como se dá entre nós. Então, o bom senso repelirá as falsas doutrinas. Quer dizer que se você deixar tudo isso para lá, se você não estudar, você acaba nas mãos de gente maliciosa, de gente que quer te enganar. Então é bom estudar, estudem bastante. Bom, ficamos por aqui com a nossa aula de hoje. Espero que vocês estejam gostando dessa aula. Um beijo grande, até a próxima.